festa de São João Evangelista e Apóstolo, ou seja, o nome desse evangelista significa Deus é misericordioso. Uma profecia que se foi cumprindo na vida do mais jovem dos apóstolos. Filho de Zebedeu e de Salomé, irmão de Tiago Maior, ele também era pescador como Pedro e André. Nasceu em Betsaida e ocupou um lugar de primeiro plano entre os apóstolos. Jesus teve tal predileção por João que este assinalava-se como discípulo que Jesus amava. O apóstolo São João foi quem, na Santa Ceia, reclinou a cabeça sobre o peito do Mestre. E foi também a João, que se encontrava ao pé da cruz, ao lado da Virgem Santíssima, que Jesus disse: Filho, eis aí a tua mãe. E olhando para Maria, disse: Mulher, eis aí o teu filho. Segundo consta em João 19, versículo 26 seguintes. Quando Jesus se transfigurou, foi João, juntamente com Pedro e Tiago, que estava lá. João é sempre o homem da elevação espiritual, mas não era fantasioso e delicado, tanto que Jesus chamou a ele e a seu irmão Tiago de Boanerges, que significa filho do trovão. João esteve desterrado em Patmos por ter dado testemunho de Jesus. Deve ter isto acontecido durante a perseguição de Domiciano, entre 81 e 96 depois de Cristo. O sucessor deste, o benigno e já quase ancião Nerva, entre 96 e 98, concedeu anistia geral. Em virtude dela, pôde João voltar a Éfeso, centro de sua atividade apostólica durante muito tempo, conhecida atualmente como Turquia. Lá o coloca a tradição cristã da primeiríssima hora, cujo valor histórico é irrecusável. O Apocalipse e as 3 cartas de João testemunham igualmente que o autor vivia na Ásia e lá gozava de extraordinária autoridade. E não era para menos. Em nenhuma outra parte do mundo, nem sequer em Roma, havia já apóstolos que sobrevivessem. E é de imaginar a veneração que tinham os cristãos dos fins do século I por aquele ancião que tinha ouvido falar o Senhor Jesus. E o tinha visto com os próprios olhos. Ele tinha tocado com as próprias mãos, e o tinha contemplado na vida terrena, e depois de ressuscitado e presenciar a sua ascensão aos céus. Por isso, o valor dos seus ensinamentos e o peso das suas afirmações não podiam deixar de ser excepcionais e mesmo únicos. Dele dependem, na sua doutrina, na sua espiritualidade, na suave unção cristocêntrica dos escritos, os santos padres daquela geração pós-apostólica que com ele trataram pessoalmente ou se formaram na fé cristã com os que tinham vivido com ele, como Santo Pápias de Herápolis, São Policarpo de Hermina, Santo Inácio de Antioquia e Santo Irineu de Leão. E são estas precisamente as fontes de onde vêm as melhores informações que a tradição nos transmitiu acerca dessa última etapa da vida do apóstolo. São João, já como um ancião, depara-se com uma terrível situação para a igreja, esposa de Cristo. Perseguições individuais por parte de Nero e perseguições para toda a igreja por parte de seu sucessor, o imperador Domiciano. Além dessas perseguições, ainda havia o acúmulo de heresias que desentranhava um movimento religioso gnóstico, nascido e propagado fora e dentro da igreja, procurando correr a essência mesma do cristianismo. Nesta situação, Deus concede ao único sobrevivente dos que conviveram com o Mestre a missão de ser o pilar básico da sua igreja naquela hora terrível. E assim o foi, para aquela hora e para gerações futuras também. Com a sua pregação e seus escritos ficaram assegurado o porvir glorioso da igreja, entrevisto por ele nas suas visões de Patmos e cantada em seguida no Apocalipse. Completada a sua obra, o santo evangelista morreu quase centenário, sem que nós saibamos a data exata. Foi no fim do 1º século, ou quando muito no princípio do 2º, em tempo de Trajano, entre 98 e 117 depois de Cristo. 3 são as obras saídas da sua pena incluídas no cânone do Novo Testamento: o 4º Evangelho, o Apocalipse e as 3 cartas que têm o seu nome. São João Evangelista, rogai por nós. Paralelo à biografia, traremos também oração para que nos ajude. Paz e bem.